Fala galera, olha só que caso interessante. O cliente nosso aqui de consultoria e engenharia, ele no lucro presumido, né? Porque para ele é vantagem o lucro presumido, porque o tipo de serviço dele tem pouco custo, vamos dizer assim, custo baixo de mão de obra, como geralmente acontece no setor de serviços, né? Porém, ele está assinando um novo contrato aí com um valor relevante de faturamento, porém com uma margem um pouco menor, porque vai ter um custo especificamente nesse contrato, um custo maior para ele lá de mão de obra. E ele me perguntou como é que seria a mudança para o lucro real, porque ele entende que nesse contrato para ele seria mais vantagem ele ir para o lucro real, porque ele vai ter um custo maior, né, diferente dos outros contratos regulares dele no lucro presumido. Bom, de cara eu expliquei para ele que ele não pode olhar simplesmente faturamento, né, imposto de renda, né, a gente pensa logo, vou para o lucro real porque minha margem é pequena, porém, no lucro real, o PIS e o COFINS ele passa a ser 9,25 a regra geral, né, porque é não cumulativo. Então, se você tem um custo alto, porém se o custo não te gera insumo, que é o caso da mão de obra, o lucro real não necessariamente vai ser uma vantagem porque a sua margem é menor. Além disso, um contrato específico vai ter para ele uma margem diferenciada, né? Quer dizer, um faturamento muito alto, com um custo alto, e ele queria ir para o lucro real, porém vai tudo, né? Se você muda para o lucro real, vai todas as suas receitas vão para o lucro real. E aí os outros negócios dele regulares, né, acabar tendo um impacto muito alto da tributação no lucro real aí, que não seria vantajoso. E aí é que entra, pessoal, a SCP, novamente, a SCP, a Sociedade de Conta de Participação. Passei para ele essa solução, expliquei para ele os conceitos de SCP. Obviamente, né, tem algumas particularidades, mas em regra geral a SCP, caso seja viável para esse negócio, você consegue apartar as suas receitas tributariamente, você tem cálculos separados, né? No caso da sócia ostensiva, que seria um dos contratos dele regulares, continuariam no presumido, e esse contrato especificamente dentro da SCP, ele poderia fazer pelo lucro real, ainda que seja ali o PIS e COFINS um pouco elevado, já que a margem dele é menor, pode ser que seja vantagem. Então, tá aí uma solução aí que a SCP, além especificamente para incorporadoras, para qualquer outra atividade, no caso dele até, né, de serviço, uma consultoria em engenharia, né, parte mais consultiva, tem uma solução aí que a gente está estudando, mas fica de olho nessa dica, tá? E se quiser saber um pouquinho mais sobre SCP, que solução é essa, que bicho é esse, deixa nos comentários aí, aproveita e já curte o vídeo. Valeu? Compartilha, um abraço!